bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa RA SIC Caxias, que nessa edição conta com o tema Gestão de Marca para o Fortalecimento do Negócio. Estratégias para uma manhã de sucesso. A SIC Caxias e a Randon Corp dão boas-vindas ao diretor global de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau, Pedro Torres. Agora, confiram nos telões as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Para sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Cumprimento o nosso palestrante do dia de hoje, Pedro Torres. Obrigado por ter escolhido a SIC Caxias para estar no dia de hoje. Nossa vice-prefeita, Paula Iores. Nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereador José D'Ambrós, presidente do Transforma RS, Daniel Randon, a imprensa, senhoras e senhores. É um privilégio podermos contar com a presença do diretor global de Comunicação e Relações Institucionais de todo o Grupo Gerdau. A sua vasta experiência em gestão de marcas é admirável e estamos ansiosos para ouvir suas perspectivas sobre o tema, já que a marca é um dos principais ativos de todas as nossas empresas. A Gerdau é uma referência mundial e que torna esta RA especialmente pertinente para o tema que vamos debater em seguida. Mais uma vez, agradeço a sua presença e a sua escolha por estar em Caxias no dia de hoje. Mas antes, porém, permitam-me expressar a nossa preocupação com a proposta do Governo do Estado do Rio Grande do Sul de aumentar a alíquota do ICMS de 17% para 19,5%. Acredito que todos nós compartilhamos da mesma visão de que desenvolvimento é fundamental. No entanto, há momentos em que determinadas decisões governamentais podem ter um impacto extremamente negativo. O aumento proposto do ICMS é uma das decisões que merecem a nossa atenção e a nossa resistência. Primeiramente, devemos considerar que a proposta vai diminuir o poder de compra das pessoas. E isso é prejudicial para a economia como um todo. O aumento de impostos implica em uma redução de renda disponível aos cidadãos, o que, por sua vez, afeta diretamente o consumo de produtos e de serviços. Isso não é apenas uma questão de números. Estamos falando de pessoas, de famílias que sentirão um impacto no seu dia a dia. Quem de fato paga a conta desse aumento são os cidadãos comuns, aqueles que ao consumirem produtos e serviços arcam com os custos adicionais
decorrentes do aumento do ICMS. Além disso, esta medida não onera apenas o bolso do cidadão, mas também afeta diretamente a competitividade das empresas locais, que terão de repassar esses custos aos consumidores. Não podemos ignorar o impacto que esse aumento terá sobre o custo de produção do nosso Estado. As empresas que operam aqui já enfrentam grandes desafios para manter a sua competitividade. Diante desse cenário, é natural que questionemos a proposta de aumento da carga tributária do nosso governo do Estado. Ao invés de buscar soluções que aumentem a arrecadação, o governo deveria estar focado em medidas que promovam a sua própria eficiência. Isso inclui a necessidade urgente da redução do tamanho do Estado, de uma nova onda de privatizações, cortes de privilégios e implementação de políticas que estimulem o desenvolvimento econômico de forma sustentável. Nesse sentido, a SIC apela para o bom senso dos deputados estaduais, para que sejam sensíveis às necessidades da sociedade gaúcha. Não podemos admitir que as decisões sejam tomadas apenas com base na busca por mais recursos para o poder público, ignorando os impactos reais sobre a vida dos cidadãos. No entanto, em se confirmando que a decisão da Assembleia Legislativa siga um caminho que não reflete os apelos da sociedade e insensível às preocupações legítimas que aqui apresentamos, é de suma importância que os recursos provenientes desse aumento da carga tributária sejam direcionados unicamente, exclusivamente, para investimentos em infraestrutura e desenvolvimento do Estado, com o claro impedimento de serem utilizados para o aumento de despesas correntes. Os recursos devem reverter em benefícios tangíveis para a sociedade, contribuindo eficazmente para o progresso e para o bem-estar de todos. Senhoras e senhores, também é imperativo considerar a relevância das recentes eleições na nossa vizinha Argentina, uma vez que o país vizinho é um dos maiores mercados da nossa região, cujas relações impactam diretamente na dinâmica da nossa economia local. Acompanhamos atentamente o cenário político argentino e, definido o novo governo, expressamos aqui a nossa esperança de que as relações econômicas bilaterais possam ser fortalecidas, promovendo um ambiente propício para a cooperação mútua e o crescimento econômico de toda a região sul do nosso continente. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Antes de iniciarmos, então, lembramos que as perguntas ao nosso palestrante devem ser realizadas através do aplicativo Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando com a câmera do seu celular o QR Code do telão ou na sua mesa. Senhoras e senhores, a Randon Corp, multinacional brasileira, referência em soluções que facilitam a vida das pessoas por meio da mobilidade, tem presença global, fundamentada na qualidade, na inovação e na ética dos negócios. Com mais de 50 operações ao redor do mundo, alcança mais de 120 países com a comercialização de suas soluções. E mantém liderança nos mercados. De suas 5 verticais de negócios complementares. Agradecemos a Randon Corp por essa parceria na realização da edição de hoje da RA.
Para iniciarmos, então, as apresentações, convidamos ao palco o presidente da Randon Corp, Daniel Randon. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Fico muito feliz em poder hoje estar aqui na reunião almoço da SIC, né, presidente Celestino, nossa vice-prefeita Paula Iores, né, presidente D'Ambros, e agradecer ao palestrante Pedro Torres por essa presença. Eu vou falar um pouquinho da Randon Corp, que nós estamos fazendo, né. Agradecer também a presença dos nossos colegas da Randon Corp, Comitê Executivo, nosso vice-presidente do Conselho, Alexandre Randon, e a todos os nossos protagonistas e parceiros da Randon Corp aqui presente. São 74 anos de história, né? E quando se faz uma modificação de uma marca, nós achamos que seria importante estar hoje numa reunião almoço para falar um pouquinho mais também da Randon Corp, e nesse sentido, reforçar, pedir para passar o slide aqui que não está passando aqui. Não. E reforçar todo o legado, né, que foi deixado na nossa história, mas foi uma ideia de tentar traduzir um pouco mais do que a Randon Corp tem feito nos últimos anos ou nas últimas décadas, no seu posicionamento global, numa visão de crescimento sustentável, sem perder os valores e os princípios que foram entregues pelos nossos fundadores, aqui na foto, o meu pai e o meu tio, Raul e Ercílio Randon. Sem dúvida, eles deixaram uma história, deixaram valores, e para nós foi um grande desafio nós falar um pouco mais de uma nova marca e tentar traduzir esse momento atual, sem perder os valores e os princípios. Ou seja, você continua inovando, se reinventando, mas a sua base tem que estar cada vez mais forte, e o passado é importante, por isso nós reforçamos no vídeo do manifesto Somos muitos, agora. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Então, essa marca tenta traduzir para todos os nossos públicos, nossos stakeholders, como nós queremos ser vistos, né? E principalmente é um posicionamento de reforçar o nosso propósito, de conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. Esse é um trabalho que, sem dúvida, eu tenho que agradecer a muitos que participaram. Não foi tão fácil ou tão simples, né? Mais de 2 anos aí. A verdade, a visão de uma arquitetura de marcas, nós começamos a falar lá em 2018, 2019, mas, sem dúvida, a pandemia e outros momentos também tivemos algumas outras prioridades, e aí em 2021 e 2022, praticamente que nós trabalhamos para o lançamento em 2023, e vocês devem imaginar o desafio, né? Eu brinco que o maior desafio, muitas vezes, é quando se leva isso aí a nível de conselho ou até da família controladora, porque você está saindo como empresas Randon, que levaram 19 anos, nós chamávamos antes, era Randon, Hold Randon, para depois empresas Randon, e muitas vezes eu brinco, por mais que nós tínhamos quase 20 anos de empresas Randon, muitas pessoas ainda chamavam Grupo Randon, Randon, e então também sempre foi um desafio
reforçar a questão. E nós colocamos, então, hoje como Randon Corp, esse novo momento, né? Então, agradecer a todas as pessoas, todos os parceiros e todas as pessoas da Randon Corp que participaram no desenvolvimento e no lançamento dessa nova marca, reforçando a Randon Corp como uma corporação que produz, além de semi-reboques, autopeças, também importantes serviços que nós temos muito orgulho de poder entregar hoje, estando em mais de 120 países presentes. E então, mais um ponto que nós, além da Randon Corp, como empresa marca corporativa, a própria Randon montadora, que antes colocavam como Randon Implementos, agora fica com a marca Randon, então vocês vão continuar olhando nas estradas a escrita Randon, que isso é desde a origem, né, de 1949. Também a Fras-le, que por ser uma empresa de capital aberto, ter várias unidades e marcas abaixo do seu guarda-chuva, também passa a se chamar Fras-le Mobility, se mantém a marca Fras-le do produto, mas como olhando a corporação, ou seja, a empresa que tem várias unidades abaixo, é Fras-le Mobility. E agora, recentemente, nós temos na vertical de serviços financeiros digitais a marca Hands, que nós colocamos como Randon Service, e a pronúncia em inglês é de hands como mãos, né, no sentido de ajudar, e isso reforça, sem dúvida, hoje nosso posicionamento com essas 5 verticais que estão presentes no mercado brasileiro, no mercado exterior, mas com uma visão de um crescimento cada vez mais sustentável e dentro do nosso propósito. E, sem dúvida, por isso que nós convidamos o Pedro Torres para falar um pouquinho mais da Gerdau, que sempre é um case de sucesso, né, de como manter e fortalecer uma nova marca. Então, nós modificamos agora a nossa marca corporativa e a Gerdau tem uma história aí de mais de 120 anos que pode reforçar. E chamamos a Gerdau primeiro porque é um parceiro grande da Randon Corp e das nossas empresas da Randon Corp. É uma empresa gaúcha como nós, nascemos, né, no Rio Grande do Sul, e também recentemente é um grande parceiro através da empresa Adiante, onde nós fizemos uma joint venture, e também compartilhamos de princípios e valores comuns. Então, para nós é um orgulho poder ver o case da Gerdau aqui, que para nós, além de ser um benchmarking, né, do que eles estão fazendo, do que eles têm feito, principalmente nos últimos anos, em posicionamento de marca. E, sem dúvida, eu reforço, já falei aqui e continuo falando, né, a marca hoje tem um poder cada vez maior. Quando nós falamos de marca e reputação, as empresas estão aí, continuam trabalhando, e antigamente nós tínhamos as empresas quebrando pela falta de caixa. Hoje, além da falta de caixa, a questão de falta de reputação é o principal fator também de quebra de várias empresas e organizações no mundo afora. Então, para nós é um momento importante poder compartilhar aqui na Câmara de Indústria e Comércio a palestra do Pedro Torres, que vai reforçar e contextualizar o que é essa mudança de gestão de marca, que é um desafio para todos nós, e esperamos também seguir e trilhar esse caminho que a Gerdau tem de mais de 100 anos de história e de sucesso. Muito obrigado a todos, um ótimo evento, uma ótima reunião almoço. Obrigado, Pedro, também. E agora, então, para a sua palestra, por gentileza, Pedro, seja bem-vindo. Pessoal, entre bom dia e boa tarde, né? A gente está no meio do caminho aqui, né? Então, prazer estar com vocês. Dizer que, primeiro, agradecer muito o Daniel e a Randon pelo convite. Então, acho que foi mais que uma oportunidade de vir palestrar aqui hoje. Foi uma oportunidade de vir, depois de 20 anos, a Caxias. Saber que tive a oportunidade de andar com meus filhos aí no feriado, para que eles conheçam também a origem deles, já que os avós são daqui de Caxias. Então, foi uma oportunidade de trazer um pouco eles para conectar com essa região que é um exemplo para o país, né, de empreendedorismo, de como é que é um país que dá certo, de gente que trabalha duro. Então, fiquei muito bem impressionado com tudo que vi. Então, aproveitando para agradecer
presidente Celestino pela oportunidade, a vice-prefeita Paula, o presidente da Câmara D'Ambros também, e dizer que, muito mais do que uma apresentação, a ideia é a gente fazer um bate-papo, comentar. Eu estava comentando com o presidente antes, né, que a Gerdau tem 122 anos de história, e se para uma empresa ter 122 anos é um desafio enorme, né, se perdurar e se reinventar, para uma associação como a SIC ter praticamente a mesma idade que a nossa, deve ter sido um desafio ainda maior, e só mostra o valor que a SIC tem, porque você não fica de pé durante 122 anos se você não gerar valor para os seus associados, para todas as indústrias e para a região. Então, parabéns a todos vocês assim, por fazerem uma instituição que é raro a gente ver no Brasil tão longeva como a SIC. Vou começar falando um pouquinho, né? A Gerdau tem muito orgulho de ser gaúcha, de ter nascido em Porto Alegre há 122 anos atrás, e falar um pouco de como a gente vem se reinventando e por que a gente vem mudando a forma de comunicação e a forma de se posicionar, né? A gente costuma dizer que comunicação não é aquilo que a gente fala, né, mas sim aquilo que os outros entendem. Então é muito importante que, à medida que o mundo vai mudando, que a sociedade vai mudando, que os desafios do mundo vão mudando, que a gente vá se adaptando também. Por isso, que uma empresa centenária como a nossa, para que ela dure por mais 120 anos, pelo menos, que é o nosso objetivo, a gente precisa ir se reinventando enquanto empresa. Então eu vou fazer uma breve apresentação de quem é a Gerdau hoje, né? Hoje a Gerdau é a maior empresa brasileira de capital nacional produtora de aço. Nós somos líderes no fornecimento de aços especiais também, que basicamente é usado no mercado automotivo nas Américas. São 122 anos, como eu comentei. Nós somos 32 unidades em 9 países, 36 mil colaboradores. Acho que pouca gente sabe, 70% do aço da Gerdau vem da reciclagem da sucata metálica. A Gerdau é a maior recicladora de sucata da América Latina, são 11 milhões de toneladas de sucata todos os anos reprocessada. Isso tem um ganho ambiental muito interessante. Também somos a maior produtora de carvão vegetal do mundo. Pouca gente conhece essa outra vertente nossa. Nós temos 250 mil hectares de florestas de eucalipto, que a gente utiliza para a produção de carvão vegetal e utiliza em algumas das nossas usinas pelo Brasil, que diminui em alguma porcentagem a utilização de carvão mineral, o que faz também com que a gente tenha uma matriz de produção que emita menos da metade da média de gases de efeito estufa quando a gente olha os produtores de aço mundo afora. Alguns números da Gerdau, a gente ainda não terminou esse ano, então são números relativos a 22. Então, no ano passado, nós terminamos com um faturamento de 82 bilhões de reais de faturamento. Foi o nosso segundo melhor EBITDA da história, com 21,5 bilhões. Temos um processo grande de transformação, de aumento de mulheres em posições de liderança na companhia. Estamos num processo de certificação como empresa B, ou seja, uma empresa amiga da sociedade. A gente vai se tornar a primeira indústria certificada B do mundo industrial. Temos sido avaliados com a melhor reputação empresarial do Brasil, segundo a consultoria espanhola Merco. Isso também tem sido um objetivo nosso, de como a gente melhora essa reputação da companhia. E eu acho que vale resgatar um pouco, né, de como é que nós chegamos até aqui, né? A Gerdau, 122 anos de história, uma empresa super tradicional, mas naturalmente, quando a gente estava próximo de completar os 122 anos, 120 anos, né, quase 3 anos atrás, um pouco antes, a gente fez uma grande reflexão, né? Como é que nós vamos chegar a mais 122 anos? E entendeu que a gente precisava mudar a forma de operar, a forma de fazer, mas mantendo tudo aquilo que nos tinha trazido até aqui, as nossas raízes, os nossos valores, né, a herança da família Gerdau, que é tão importante para aquilo que a gente constrói hoje no dia a dia da Gerdau, mas se reinventar como companhia. Estava uma empresa muito hierarquizada, uma empresa que estava com dificuldade de ser ágil na sua tomada de decisão. Então, a gente passa por uma grande transformação cultural, né, uma mudança de mindset, onde a gente, pela primeira vez na história, um executivo fora até da família Gerdau, que é o Gustavo Werneck, assumiu, e a família passou a ter uma posição no conselho, mas muito atuante no dia a dia da empresa, o que é importante, porque tem todo um conhecimento e a história do legado da Gerdau, para que a gente se tornasse uma empresa menos hierárquica, mais diversa, mais digital, mais inovadora, e isso fizesse, obviamente, que gerasse os resultados que a gente tem gerado ultimamente. Depois de quase 5 anos dessa mudança, né, uma mudança que gerou uma transformação enorme na forma da gente trabalhar, principalmente, a gente fez uma reflexão. É claro que a mudança cultural é algo contínuo, ela não para, né, no tempo. A gente entendeu que a gente precisava externalizar isso. A gente tinha alguns desafios importantes,
Eu vou comentar aqui com vocês, né? Um deles foi a invenção da Gerdau Next, foi a nossa unidade de novos negócios, com a gente tem aí a satisfação de ser sócios da Randon lá adiante, mas é a nossa vertical de novos negócios, ou seja, ela já nasce dentro desse novo posicionamento da companhia, de entender que para os próximos 122 anos a gente não seria só aço. Sim, com o aço, mas indo além dele também, né? Como é que a gente seria uma empresa também que agregasse serviço, agregasse outros tipos de geração de valor. E nós trabalhamos na Gerdau Next com 4 verticais, basicamente, né? Nós temos a vertical de construção, que ela busca trabalhar a tecnologia da construção de forma geral. Vocês estão vendo esse vídeo aqui, é um vídeo da nossa empresa chamada Brasil ao Cubo. É uma empresa que trabalha a construção metálica, que a gente chama off-site, ou seja, ela faz a construção toda dentro de fábricas e produz uma construção 4 vezes mais rápida do que o método tradicional da construção civil. Essa obra que o vídeo, que a gente passou aqui no vídeo, eu vou voltar aqui enquanto eu falo aqui, que acho que ele volta aqui. Essa é uma obra em Tubarão, em Santa Catarina. É o prédio de 10 andares mais rápido já construído no Brasil. Foi erguido em 100 dias, esse edifício. Isso é uma obra mais limpa, uma obra que utiliza menos resíduos. Então, mostra que são investimentos que a gente faz no sentido de analisar qual o futuro da construção, qual o futuro da mobilidade. Na vertical de mobilidade, nós temos a parceria com a Randon adiante. Recentemente, a gente teve o lançamento da companhia. Temos a participação também na G2L, na Vector. E na nossa de sustentabilidade, nós temos novos materiais, como a Gerdau Grafeno, que a gente tem estudado, e a aplicação do grafeno em novas aplicações. A Circulab, que é uma empresa que utiliza a economia circular, potencializando todo o legado da Gerdau de sucata. E a New Wave Energia, que é a nossa investida de energias renováveis, para que a gente possa ter a matriz. A gente acabou de lançar o nosso parque solar em Minas Gerais. É um parque que vai abastecer aproximadamente 30% da capacidade da Gerdau de consumo de energia, ou seja, uma usina aí de quase 800 mil toneladas de aço, para vocês terem uma ideia. E temos também o nosso braço de aceleração de startups, que é a Gerdau Next Ventures. Então, também é uma plataforma de construção de marcas, de arquitetura, que a gente também tem desenvolvido para que a gente possa continuar. Aqui tem um pouco do porquê que eu vou apresentar para vocês essa mudança, né, o desafio reputacional. A gente vive num setor de siderurgia e mineração que sofreu muito nos últimos anos no Brasil. Basta a gente lembrar dos incidentes, dos acidentes, no caso de Brumadinho e Mariana, né, que a sociedade, quando a gente analisa a reputação desse setor, ela confunde muito mineração e siderurgia, coloca praticamente todo mundo no mesmo saco, digamos assim. E nós, como empresa siderúrgica, mesmo sendo um grande reciclador, a gente estava sendo muito dragado também por essa imagem de um setor que estava sofrendo muito por causa desses 2 grandes acidentes, os maiores da nossa história do país. E a gente começava a encontrar algumas dificuldades. Uma delas era como é que a gente ia atrair e reter talentos para a Gerdau. Uma empresa que não atrai os talentos e não retém os talentos não vai, provavelmente, ter um bom futuro. A gente tem um exemplo claro aqui. Nós sempre fomos a primeira empresa escolhida pelos cursos de engenharia das universidades de Porto Alegre. Pela primeira vez passamos a não ser, uma pesquisa que a gente fez no final dos anos de 2019. Isso, a gente achava que aquilo ia ser ad eterno. E a gente viu que não era assim as coisas, né? As coisas estavam mudando. Depois, como é que a gente desmistificava esse setor, né? Um segmento que a cobertura midiática dele estava muito negativa, e a gente não tinha condição de se diferenciar disso. Isso atrapalhava a gente em diversas outras frentes, até do orgulho do colaborador de ser Gerdau. Falar, pô, eu não quero trabalhar nesse setor, né? Porque eu ligo a televisão, só tem coisa ruim. Como é que eu tenho orgulho de querer trabalhar num segmento como esse? E como eu mencionei, a Gerdau tem um diferencial do seu modelo de produção, 70% vem da reciclagem, maior produtora de carvão vegetal do mundo, mas a gente não conseguia comunicar isso para a sociedade perceber isso. Então, como é que a gente diferenciava a Gerdau nessa agenda ESG, nessa agenda de sustentabilidade? Então, esse foi o terceiro objetivo nosso e, naturalmente, que a gente valorizasse o nosso modelo de produção, o nosso aço, o nosso asset, para que a gente pudesse também gerar valor para investidores, para o negócio e para outros fins nossos. E veio essa grande reflexão, como que a gente prepara a nossa marca para os próximos 120 anos. Essa aqui é a primeira fábrica de pregos da Gerdau, né, que foi fundada pelo João Gerdau em Porto Alegre.
Então, a gente precisava de uma nova era de posicionamento, né, oportunidade, experiências de impacto e liderar, de certa forma, a transformação da imagem desse setor, uma vez que a gente precisava, pelos objetivos da companhia, evoluir. Quando a gente estava próximo de completar os 120 anos, a gente entendeu que era o grande momento da gente fazer essa virada. Por isso, a gente até utilizava essa metáfora, né, que é do tradicional ao futuro que a gente está moldando hoje, que é o futuro se molda, hoje é o slogan da Gerdau. Aqui são duas fotos que mostram, né, da onde a gente veio, com muito orgulho, mas o tipo de comunicação que a gente está buscando transformar e modernizar. No final da minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre geração Z, sobre o impacto dela em compras, sobre o impacto dela sobre o futuro das organizações e por que a Gerdau tem apostado tanto em plataformas que não são necessariamente plataformas onde estão os nossos clientes diretamente. Mas a gente mostra o quanto essa transformação de sociedade como um todo, a gente acredita muito que no médio prazo vai gerar muito valor para nós em termos reputacionais e para os nossos objetivos no Brasil. Essa segunda foto aqui foi num festival no The Town, que é o festival do Rock in Rio, que acontece em São Paulo, que aconteceu no último mês de setembro, onde a gente forneceu todo o aço reciclado que foi utilizado no festival, onde a gente tem conseguido, por meio dessa narrativa, contar essa história do aço, da reciclagem, mas de uma forma lúdica e que a sociedade compreenda a reciclagem de uma forma leve e não tão dura como a gente costumava, às vezes, tentar comunicar. Falar um pouquinho das principais características, né, da nossa marca, né? A gente fez esse rebranding recentemente, com a ajuda de uma empresa chamada Tátil Design, onde a gente escolheu 4 grandes pilares de características da nossa marca, né? A primeira é fazer a coisa certa, né? Ou seja, fazer o certo, ético, legado, compromisso com o nosso passado, ou seja, isso precisa estar no DNA da nossa marca. Isso é aquela... parece que não deveria estar escrito, mas a gente fez questão de que fosse um pilar fundamental da marca. A segunda, a gente quer, de fato, aquilo que a gente já teve vergonha no passado, é ser a rainha da sucata no Brasil. Ou seja, que todo mundo, quando lembre da Gerdau, lembre de sucata. Remeta sucata, remeta Gerdau. Não sei se todo mundo sabe, mas se a gente analisar 30 anos atrás, os produtores de aço que utilizavam sucata, muitas vezes não falavam desse atributo, que a sucata muitas vezes era vista como um aço de menor qualidade, e por aí vai. Então o mundo mudou, as questões ambientais ganharam relevância no mundo, e a sucata, que uma vez foi um produto onde a gente evitava dar visibilidade, passou a ser orgulho para as empresas. A Gerdau começou a reciclar desde a década de 60, aqui no Rio Grande do Sul, portanto, é um diferencial que vem com a empresa praticamente desde que ela se tornou siderúrgica aqui em Terras Gaúchas. O segundo é esse espírito vanguardista, né, essa inquietude da empresa de empreender, tem muito do DNA da família Gerdau, de ser uma família empreendedora, inovadora, à frente do tempo, e que a gente continua, né, por meio da Gerdau Next, das novas ações da companhia. E essa força além do aço, como eu comentei, né? A gente tem muito orgulho de ser uma produtora de aço, a gente não tem dúvida que o aço vai continuar sendo a principal fonte de receita da Gerdau pelos próximos, praticamente toda a nossa jornada, mas a gente acredita muito no futuro também além do aço, e por isso a gente tem investido em várias outras frentes. A gente fala, né, de um caminho, né, como a gente enxergava a Gerdau e como a gente quer enxergar. Não significa que a gente já seja assim, né? Essa é uma ambição nossa, né, de ter uma companhia, uma alma que era muito mais low profile, mais modesta, para uma empresa mais protagonista, uma empresa mais vocal. Para metas futuras, que a gente sempre teve, mas para metas futuras, mas com iniciativas presentes, onde a gente mostre para a sociedade que todas essas metas de diminuição de gases de efeito estufa, de habitação, que é uma outra meta importante nossa, são, na verdade, a base de ações que nós estamos implementando hoje, de fornecedores de aço para parceiros de inovação e de negócios, né, de relacionamento com os nossos clientes, para ser uma empresa realmente orientada pelos clientes, né, de ser customer oriented, para que a gente faça parcerias na criação de valor. De uma empresa tradicional para uma empresa com espírito vanguardista. Para um padrão, né, expressão da marca, para ser uma marca mais disruptiva, né, para ter essa expressão de marca. Para a gente ter a invisibilidade da sucata, como eu já disse, para ter uma sucata pop e do bem. A gente precisa saber que os brasileiros têm orgulho da sucata e que a gente possa comunicar isso de uma forma, esse entendimento. Então, esse é um pouco do porquê que a gente começou a trabalhar todas essas informações que eu comentei. Eu só vou... Acho que antes eu queria... Eu acho que aqui... Não sei se aqui eu consigo passar um vídeo. Eu acho que ele estava aqui nesse slide aqui.
Aqui eu vou dar alguns exemplos, né, do que a gente começou a fazer para mudar essa imagem do setor do aço. A primeira coisa que a gente se perguntou muito foi: a gente precisa estar onde as pessoas não imaginam que nós estaremos. Porque ao ir para esses lugares, é muito provável que a gente se destaque e seja percebido. Não significa que a gente vai sair dos lugares que a gente sempre esteve. A gente continua frequentando todos os espaços do mundo do aço, mas a gente precisava quebrar um pouco o paradigma. E aí, por isso, um primeiro exemplo que eu trago para vocês foi quando a gente decide se associar, por exemplo, ao Rock in Rio, um grande festival de música, de entretenimento, que fala para os jovens, que fala para novas gerações. Era impensável ver a Gerdau aqui alguns anos atrás. Qual o motivo que traria a Gerdau para isso? Mas por trás dessa nossa participação, muito mais do que um patrocínio, tinha um grande objetivo de transformação de marca. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente decidiu, em conjunto com eles, fazer o primeiro palco da história do Rock in Rio, 100% feito de aço Gerdau. E por trás desse palco, que recebia os maiores artistas do mundo, a gente pôde contar a história do aço reciclado, contar a história da reciclagem, homenagear, de certa forma, até o processo de reciclagem no Brasil. A gente também teve a oportunidade de trabalhar nossa matriz de relacionamento, então nós levamos aí mais de 800 parceiros ao festival, entre clientes, fornecedores, recicladores, para poder conhecer esse processo de perto. Criamos um lounge, onde nós recebemos mais de 25 mil pessoas que poderiam ter contato com o processo da reciclagem e a ideia do Palco Mundo. Tivemos aí um crescimento enorme nas nossas mídias digitais e também, acho que aqui é interessante mostrar, né, como que o ineditismo ajuda. Né? Mesmo a Gerdau não estando entre as grandes patrocinadoras desse tipo de festival e nem estará, a gente tem um objetivo muito claro. Nós ficamos entre as 10 empresas com mais destaque na imprensa quando o festival terminou e 2 dos 5 porta-vozes mais ouvidos pela imprensa foram da Gerdau. E aí a gente começou a se perguntar, poxa, esse interesse espontâneo da imprensa, por quê? Porque as pessoas não tinham ideia dessa questão da reciclagem, do aço, das cooperativas, do ganho ambiental disso, e o próprio ineditismo de uma empresa industrial mais B2B como a nossa, apesar de que a gente tem cada vez mais se intitulado de B2P, né, de business para people, para as pessoas, né? Hoje a gente precisa se conectar com a sociedade como um todo. Então, o case do Rock in Rio foi um grande aprendizado para nós, aos 122 anos, de que sim, a gente poderia se aproximar da sociedade, mudar de forma disruptiva a nossa imagem, contar a história da reciclagem e, ao mesmo tempo, modernizar a nossa imagem, jovializar, para que a gente pudesse ter essa conexão maior com a sociedade. Essa estrutura, pessoal. Aqui tem um vídeo. Aí, galerinha, ó. Tem meu dedinho, tá? Tem meu dedinho! Essas mãos ajudaram a destinar as 200 toneladas de aço 100% reciclável que vão compor a cenografia, não de um palco qualquer, mas simplesmente do maior palco que o Rock in Rio já viu. 30 metros de altura, tamanho de um prédio de 10 andares, 104 de largura, cabem 2 piscinas olímpicas. Só os painéis de aço reciclável equivalem à matéria-prima de 200 carros. Assim será o holofote principal da cidade do rock. Chão e teto de 28 shows com as maiores estrelas da edição, como o Iron Maiden, grande atração da noite de abertura. Quem também está confirmado para fechar a terceira noite é o canadense Justin Bieber. Nesse mesmo dia, quem primeiro põe o pé no Palco Mundo é a cantora Isa. Aquela nega empoderada, né? Linda, perfeita. A gente se uniu ao Rock in Rio por um propósito, né? Um propósito de pensar um mundo melhor, um mundo cada vez mais sustentável. E a gente consegue ver nos trabalhos das mãos dessas pessoas, né? Como que a gente pode chegar nesse lugar que a gente quer. É gratificante mesmo, é muito bom. Olha isso daqui. A gente conseguiu. A gente consegue todos os dias, a gente consegue mesmo. Isso aqui é um exemplo, né, de como é que a gente consegue contar a história da reciclagem. Né? Aqui nós temos a história de uma recicladora. A gente dificilmente teria uma mídia espontânea da Gerdau num jornal de porte nacional como o Jornal da Globo, se a gente não gerasse um fato novo. Então, ao fazer uma associação como essa com o Rock in Rio, a criar uma metáfora de algo que a mídia quer, como, por exemplo, o Palco Mundo, a gente conseguiu
trazer a história da reciclagem, a importância do aço, humanizar essa história, ou seja, com histórias reais de pessoas que vivem disso, e ao mesmo tempo gerar histórias e oportunidades espontâneas dentro de uma mídia que dificilmente iria cobrir a Gerdau se a gente trouxesse essa história de forma bastante tradicional. Então, essa é uma reportagem que saiu no Jornal da Globo à noite e mostra um pouco de como é que foi a nossa estratégia de, por meio de um apoio como esse, como a gente fez a Rock in Rio, que a gente pudesse aumentar e ampliar o alcance dessa história. Para a gente ampliar esse alcance, a gente também fez uma estratégia enorme de trabalhar com influenciadores, pessoas que falassem com públicos dos quais a gente não fala. Aqui temos alguns exemplos, mas é sempre importante que a nossa intencionalidade nunca mudou. Seja com qual fosse o influenciador, com qual fosse o parceiro, sempre nós tivemos o grande foco, que é falar de reciclagem, falar de um aço de baixa emissão de carbono, ampliar esse alcance e desmistificar a imagem da indústria do aço para um público muito maior, educar a sociedade em relação a isso. Então, o grande objetivo sempre foi esse. Em qualquer ação que a gente faça, vocês vão ver que tem sempre essa questão do aço, da reciclagem, mesmo quando a gente trabalha com influenciadores de alto alcance. Você vê na própria legenda do Marcos Mion, está lá, aço reciclável da Gerdau chega ao palco mundo. Esse é o briefing geral para que a gente ampliasse de fato essa conversa. A Ivete Sangalo foi a nossa parceira no Rock in Rio, cantores, apresentadores de televisão, para que eles pudessem, de fato, nos ajudar a desmistificar e a popularizar essa linguagem. Esse alcance de marca, ele ganhou outros ares, quando a gente começou também a analisar o patrocínio esportivo como forma de penetração social e da sociedade. A gente, então, iniciou um processo de criar valor. Aqui alguns exemplos, né, algumas marcas que hoje a gente tem orgulho de patrocinar: o Minas Tênis Clube, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Grêmio, o Inter e a Confederação Brasileira de Surf. A Confederação Brasileira de Surf tem uma característica, não sei se todo mundo sabe, mas a família Gerdau tem origens, todos são surfistas, então e o Brasil hoje é o país do surf, é o país que mais tem gerado orgulho, mas por incrível que pareça tem uma liga local muito fraca. Então a gente entrou aqui muito nesse intuito de como é que a gente contribui para o fortalecimento. Mas mesmo aqui, o aço está muito presente. Quando vocês olham, por exemplo, aquele troféu, ele é o troféu que está sendo entregue ao campeão brasileiro de surf, feito de aço reciclado. E a gente tem em todas as praias uma onda de sucata que a gente construiu para contar isso para os banhistas, todo esse processo. E mesmo nos patrocínios esportivos, né, de times de alta performance, todos eles têm acoplados um projeto social de formação de base. Então, hoje a Gerdau é a patrocinadora de todas as categorias de base, por exemplo, do Grêmio e do Inter. A gente forma desde os meninos até o sub-21. Fica por responsabilidade, a gente tem hoje esse orgulho de estar patrocinando também. Esse alcance, como eu disse, né, esse primeiro passo que a gente deu com o Rock in Rio, ele nos deu outras oportunidades. A gente anunciou recentemente, a Gerdau foi a patrocinadora oficial do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, é o maior evento esportivo da América Latina, foi muito interessante. Todo o aço do autódromo foi feito com aço reciclado da Gerdau, então a gente teve a oportunidade de modernizar um equipamento de mais de 80 anos e automaticamente também nos associamos a uma marca que fala muito de inovação, de modernidade e de conectar também com uma indústria muito importante para nós, que é a indústria automotiva. Então a Fórmula 1 acabou de terminar em São Paulo, a gente já está renovado para o ano de 2024, mas também o aço, a reciclagem muito presentes, todo o processo do Autódromo de Interlagos. Chegamos até o Carnaval de Salvador, onde nós fizemos até o caminhão da Diante aqui, puxando o trio elétrico. Estou vendo o Daniel ali, então a gente teve lá no ano passado, até pela parceria que a gente teve, nós fizemos pela primeira vez um trio de elétrico 100% de aço reciclável também. Então, como vocês veem, a gente tem buscado em lugares, e as pessoas me perguntam: Pedro, é muito investimento financeiro que a Gerdau tem feito para estar em todos esses lugares? Não muito, porque grande parte desses investimentos, eles são feitos com aço, né? Eles são feitos com a criatividade da gente levar o produto e muito menos da gente ser um grande sponsor, um grande patrocinador dessas plataformas. Essas instituições, esses eventos precisam melhorar suas infraestruturas e nós temos condição de ajudá-los nisso, e tem sido um match interessante para que a gente, com bastante criatividade, mas mesmo assim usando a austeridade de uma empresa como a Gerdau, consiga ter essa projeção de marca. E aqui o detalhe que eu já comentei com vocês.
vídeo de apresentação que a gente fez para o lançamento da Fórmula 1. Aqui um pouco de como a gente tem feito as ativações, né? A primeira foto aqui, até tem o Gustavo, que é o nosso CEO, brincando em uma das ativações nossas no meio do público, com a galera, e de como é que a gente fala de atrair jovens, de atrair a geração Z. Então, esse é um dos nossos grandes objetivos. Aqui, nessa foto de baixo, a gente tem o palco do The Town, a Gerdau, inserida no meio do contexto, ou seja, uma marca de 122 anos, conversando também com esse público, que muitos deles já tinham, alguns ouvido falar, outros nem sabiam o que a gente fazia. Então, um desafio enorme da gente criar e desmistificar bastante essa criação de geração de valor de marca. E antes de eu entrar numa parte mais generalista, assim, o que isso tem gerado para a Gerdau já de curto prazo, né? Como é que a gente mensura alguns resultados dessa jornada que a gente tem construído, né? Aqui temos alguns exemplos, né? Tem uma consultoria britânica, Brand Finance, no ano passado, a Gerdau, segundo elas, foi a empresa de mining metals no mundo que mais aumentou o seu equity de valor de marca no mundo. Então, aqui nós temos grandes players globais. Então, essa é uma pesquisa que a gente recebeu, ficou bastante satisfeito. E também, para nossa surpresa, entre as 10 marcas que mais se valorizaram no Brasil, aqui tem todos os setores, varejo, consumo, uma única empresa industrial, a Gerdau também. Isso é valor para o nosso acionista também, é valor para a companhia, gera valor para a marca, gera valor para o negócio. A gente também recebeu com muita felicidade a maior premiação global da indústria do aço, que é o Steel Awards, recebemos na China há poucos dias atrás, né, como o melhor case de transformação da imagem do setor do aço no mundo. Então foi um reconhecimento bastante interessante. Temos liderado aqui o ranking da Merco reputacional do nosso setor no Brasil. E alguns outros reconhecimentos, né? O que mostra que essa é uma jornada que tem gerado resultado, que a gente acredita, claro, que não são só os fatores de comunicação que geram esses resultados, toda a governança da companhia, a operação, a forma da gente trabalhar, são importantes. E caminhando aqui para uma fase mais final da minha fala, eu vou contextualizar um pouco nesse momento de mundo, né? Por que um movimento como esse da Gerdau, ele está inserido, né? Não só numa questão mercadológica, numa questão de que a gente tem uma nova sociedade, né? Aqui a gente olha que essa é uma pesquisa recente, uma que a Eldman fez, que é uma consultoria de imagem no Brasil, e ela fez uma pesquisa que ela mostra quais são os desafios sociais que elevam a vulnerabilidade dos consumidores de forma geral. Então, ou seja, era feita a seguinte pergunta: eu me preocupo com... E a gente analisa inflação 84%, conflito global 80%, polarização 74%, desinformação 82%, direitos e liberdades 84%, a minha própria saúde 87% e mudanças climáticas 82%. Então a gente analisa essa mandala aqui e vê, ou seja, para onde está caminhando a vulnerabilidade, o mindset dos consumidores, da sociedade de forma geral. E a gente faz um recorte, né, de quais seriam os pilares de uma gestão de marca eficaz baseado nisso, né? Ou seja, primeiro é a gente ter consciência de quem é o nosso público-alvo, né? Sabe? De quem você sabe quem é que precisa falar com você, com quem você quer falar. Isso é fundamental. A segunda é a reputação, ou seja, você precisa saber que eles gostem de você. Aqui tem uma questão assim, ninguém é unânime, né? Toda empresa, todos nós, né, temos alguém que gosta, que não, nem na nossa família a gente é unânime. Imagine uma empresa de 122 anos com 36 mil colaboradores. E existe aquela famosa frase, né? Se você não tiver haters, você não tem lovers também. Então você precisa fazer escolhas, precisa fazer posicionamentos baseado na sua consciência, porque são essas escolhas que você vai fazer que vão fazer você, de fato, para aqueles públicos que são mais importantes para vocês, a gente gere valor. É claro que numa jornada como essa, tem críticos da marca, tem gente que concorda, que discorda, mas é uma jornada de que você precisa acreditar muito. Os valores da marca, acho que o Daniel comentou isso no caso da Randon aqui, né, de ter valores muito bem definidos, né, porque eles é que no final do dia que vão guiar toda a trajetória da companhia, e isso vai gerar, de certa forma, a lealdade, né, de como é que a sociedade... E aqui eu não falo só de consumidor, eu falo lealdade de todos os públicos, né? Hoje a gente vive numa mudança importante do shareholder para o stakeholder, né? Ou seja, como é que os públicos todos escolhem a Gerdau, nos dão a licença para a gente operar, não só a licença legal, mas a licença social no dia a dia. A Gerdau trabalha também no setor de mineração, um setor bastante complexo, e a gente entendia que a reputação era um caminho importante para a gente trilhar um caminho menos difícil num setor como esse.
E aqui eu vou comentar rapidamente, né, o porquê que a gente tem se aproximado tanto dessa geração, que é a geração Z, que é uma geração que hoje não é a geração que toma a decisão de compra de aço, por exemplo, mas em breve será também. Né, por isso que quando a gente fala para os próximos 122 anos, então eu trouxe aqui alguns recortes interessantes sobre isso. E o mais importante, ela é uma geração bastante influenciadora das demais gerações hoje, ou seja, como é que um filho influencia um pai, influencia um empresário, influencia um comerciante na decisão de compra e a mudança de mindset. Então, ao mudar nosso foco de comunicação para conversar também com esse público, a gente está preparando muito a companhia para poder ter uma desmistificação maior de um público que, como vocês vão ver aqui, é muito mais crítico a temas ambientais, por exemplo, do que a geração como a nossa. Então, aqui tem uma pesquisa que mostra, né, que adolescentes e jovens adultos se influenciam onde e como eu compro, e como isso vem crescendo ao longo do tempo, inclusive em gerações como 59+. Ou seja, é um público bastante influente dentro de casa, né, e aqui você vê que é uma coisa interessante, 79% da geração Z hoje acredita que é mais importante confiar nas marcas que compram e uso do que era no passado. Tem uma mudança de mindset importante e que vem nos inspirando muito, e isso serve também para a escolha de onde eles querem trabalhar. A gente costuma dizer que não é mais hoje as companhias que escolhem os jovens, e sim os jovens que escolhem as companhias, os bons talentos. Então esse é um grande desafio. Como é que os bons talentos falam, eu quero trabalhar na Gerdau, eu quero fazer carreira na Gerdau? Esse é um outro desafio. Globalmente, a geração Z ela aumenta a importância das confianças na marca, ou seja, você vê que de 18 a 26 anos, eles têm uma maior necessidade de confiar de fato na marca que está consumindo, não é só preço, né, não é só a questão negocial que está em jogo, tem a questão também da confiança, do valor que aquela marca gera para ela. Um outro ponto que é importante, né, a própria geração Z transforma as expectativas dos consumidores em relação a como as marcas conduzem seus negócios. Em primeiro lugar, vem a questão ambiental. Você vê que essa é uma mudança. Quem tem filho pequeno já sabe disso. Basta conversar. Eu tenho 2 filhos de 8 anos e é impressionante a consciência deles, e grande parte dessa consciência não veio do pai e da mãe. Veio já da formação escolar que eles têm, dos conteúdos que eles têm acesso. Então essa é uma mudança que ela veio para ficar e ela não vai mais ter volta. Por isso a importância da gente criar uma marca como a nossa, de falar da sucata, falar da reciclagem, porque a indústria siderúrgica, de certa forma, ela está entre as maiores emissoras de CO2 do mundo. 8% de toda a emissão global vem da indústria siderúrgica. Como a gente diferencia a Gerdau desse cenário como um todo, já pensando nesse posicionamento de marca futura, é um dos nossos objetivos também. Você vê que a própria forma de fazer a publicidade é encarada também por esses jovens como uma coisa importante. E aqui vem um ponto importante, né? Quando a marca ela não é relevante ou autêntica, os consumidores se afastam. Então essa questão da autenticidade, da gente estar onde as pessoas não imaginariam onde a gente estaria, trabalhar com públicos, com influenciadores, que uma marca como a nossa dificilmente trabalharia, faz parte também de uma intencionalidade nossa de gerar essa questão de relevância e autenticidade. Isso é bastante importante, porque sem isso dificilmente você vai ter. Hoje você tem uma vasta opção de meios de comunicação, né? Acho que a gente tem aqui no celular um turbilhão de mensagens que a gente recebe de diversas formas. Isso é um ponto muito difícil para uma marca. Como é que ela gera a sua própria comunidade? Como é que ela gera seu próprio engajamento? A gente, na Gerdau, começou um trabalho forte. Nós nos tornamos, no ano passado, a indústria do aço com o maior volume de seguidores nas redes sociais no mundo. Hoje nós temos mais de 2,5 milhões de seguidores. E o objetivo é que, ao criar nossa própria comunidade digital, a gente consiga ter uma conversa bem direcionada e não dependa só dos meios que não sejam nossos também para fazer essa comunicação direta. Já caminhando aqui para o meu final, né, desde o ano passado, né, a pesquisa mostra que as pessoas estão ficando mais críticas em relação às marcas, as pessoas estão mais atentas, obviamente, aos preços, mas pesquisando mais antes de comprar e comprando menos por impulso, o que é importante, né? Ou seja, aquela compra por impulso vem diminuindo e os acontecimentos todos da sociedade que vem acontecendo, vem mudando esse patamar, né? Isso na Europa sempre foi mais... sempre teve um passo à frente do Brasil em relação a isso, mas isso está mudando. Essa pesquisa é com brasileiros, ela não é global, tá? Isso que é importante. E aqui só um último dado, pouca gente sabe, né? Quais são as formas que a sociedade tem de se comunicar e de comprar um produto, né? A gente ainda tem nos amigos e parentes
a primeira fonte de confiança. Por isso a importância da gente ter o trabalho interno nas nossas empresas, com os nossos funcionários de forma bastante ativa. A gente trabalha também um trabalho grande na Gerdau de como é que a gente trabalha os nossos funcionários em grandes embaixadores da marca, porque uma pessoa que fala tem muito mais credibilidade, um CPF tem muito mais credibilidade que um CNPJ. Tem uma pesquisa do LinkedIn que mostra que aquilo que o Pedro fala, que o Daniel fala, tem 4 vezes mais penetração do que aquilo que a Gerdau fala, por exemplo. Porque a Gerdau não é uma pessoa. E as pessoas imaginam que por trás da gestão da marca esteja talvez uma pessoa que nem trabalha na empresa, por exemplo. Agora, quando uma pessoa fala, a probabilidade é muito maior. Então, dar voz às pessoas, né, que trabalham na empresa, as lideranças, é muito importante para essa credibilidade, para essa mensagem acontecer. Os influenciadores digitais, aqui tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem visto também muitas crises baseadas em influenciadores digitais. É muito importante você lembrar dos seus valores. Nós já tivemos problemas na Gerdau em relação a isso, né, e a gente vem aprendendo com essa gestão, porque não é simples, você não controla o outro. E esses influenciadores muitas vezes têm personalidade, história própria, então você contrata o cara para fazer uma coisa, amanhã ele faz outra inversa, numa outra situação, e você paga o preço por isso, mas se bem utilizado, na dosagem certa, pode ser uma ferramenta interessante. E naturalmente aqui a gente tem, né, todos os canais de comunicação já descendo para os mais tradicionais. Os sites de opinião são muito importantes, né? Eu acho que, não sei, a gestão de Reclame Aqui, de todos esses arcabouços que as pessoas olham antes de fazer uma compra, de fazer uma viagem, de analisar como que as pessoas fazem essas opiniões. Aí vem sites, os próprios vendedores, a publicidade, mas você vê que quando a gente vai falando de propaganda tradicional, como vem caindo, já é 16% da influência, né? Até celebridades e anúncios impressos, que vem diminuindo bastante. Então, para a gente fechar assim, pessoal, dar 3 grandes dicas, assim, né, que é, primeiro, ir além do funil, que é o que a Gerdau tem feito. Quando a gente traduz funil, é que antigamente a gente fazia um funil muito baseado no funil de compras, né? A gente analisava quem era o nosso prospect, quem era o target de compra, fazia um funil e fazia todo um processo de comunicação direcionado para esse público. Ou seja, e muito além disso, hoje a gente tem esse trabalho de influência de pessoas que a gente nem imagina que podem influenciar nos negócios da companhia. Então, ampliar o seu leque de stakeholders, trabalhar com a geração Z, eu acho que isso serve para qualquer negócio, para qualquer tipo de negócio, seja você uma indústria, seja você um comércio. Eu acho que esse é uma mudança que vai te dar opção de futuro, vai posicionar a sua empresa de uma forma diferenciada para daqui a 10, 15 anos. E por último, né, faça da confiança o nosso motor de crescimento. Ou seja, a confiança é muito difícil de ser construída e muito fácil de ser quebrada, todo mundo sabe disso, mas uma vez que você estabelece essa geração de confiança com a sociedade, os ganhos são múltiplos, né? Para terminar, eu acho que construção de marca é quando você consegue traduzir valores, né, bastando olhar para uma determinada marca, né? Aqui tem um pool de marcas internacionais que a gente olha e que a gente vê, poxa, como é que a gente consegue construir esse valor olhando para essas marcas, mas a gente pode, já fechando, dizer que assim, a gente tem marcas como essas, que são marcas globais, internacionais, que a gente se orgulha e se inspira em muitas delas, mas tem muito trabalho bem feito sendo feito no Brasil. A gente contou o caso da Gerdau e queria só terminar parabenizando também o pessoal da Randon. Eu acho que o trabalho que vocês têm feito de trabalhar o reposicionamento da Randon Corp, fazendo uma nova arquitetura de marca, é um exemplo de uma empresa aqui da Serra Gaúcha, que é uma multinacional brasileira, que dá orgulho para todos nós e que está enxergando no reposicionamento, numa comunicação moderna e muito bem feita, a importância desse posicionamento para os diversos públicos. Então, com isso, pessoal, eu teria aqui algumas dicas finais, eu não vou ler elas todas, vou deixar para vocês. E eu encerro aqui a minha apresentação agradecendo mais uma vez a oportunidade, né, dizer da honra de estar aqui em Caxias do Sul e parabenizar a todos vocês aí pelo belo trabalho, pela bela cidade que vocês estão construindo aqui, que eu acho que serve de inspiração para o Brasil todo. Voltarei mais vezes, não só pelo ofício de estar vindo aqui sempre a Porto Alegre, mas vou subir quando vir, mas também agora pela família, que a minha sogra voltou a morar aqui em Porto Alegre, aqui em Caxias, e vou estar mais presente por aqui também. Grande prazer e bom almoço a todos aí.